Espero que ninguém tenha te dito que este era um vídeo normal, porque aqui não tem moral da história, não tem final feliz. Ou bom, às vezes até tem, mas tem muito caos porque eu comento muita besteira. O cardápio de hoje é um tímpano estourado por uma trombeta de mariachi, uma casa que quase virou Veneza, uma carta de despedida escrita do banheiro e um braço que ficou preso, que quase cortaram fora. Então, o ridículo e as risadas estão garantidos. Não ouse sair, se não quiser perder nada, é melhor ficar até o final. Uma vez, minha namorada encontrou uma senhora na praça, a quem ela devia 8.000 pesos. E para não passar vergonha, na frente de todo mundo na praça, ela vira pra mim e diz: "Ai, é a Dona Mari, corre, corre, corre!" E eu não sabia quem era a Dona Mari, mas mesmo assim eu corri. Então fomos até o final da praça, supostamente para não encontrá-la. Mas no final, todo o esforço que fizemos não adiantou de nada. Porque em um desses momentos, achando que estávamos seguros, de repente damos de cara com ela. E Dona Mari diz para minha namorada: "Filhinha, oi, quanto tempo? Você some?" Mas o bom é que a senhora era amiga da minha namorada, e no final nem cobrou dela. Uma vez, quando eu estava no ensino fundamental, minhas cadernetas estavam cheias do carimbo do periquito. E minha mãe brigava comigo porque eu sempre ficava conversando com meu amigo Panças e o Calaca nas aulas. E a professora sempre falava: "Cala a boca!" 15 crianças no capeta! Mas como a gente não ficava quieto, eu, o Panças e o Calaca, a professora colocava o carimbo do periquito e dizia que se a gente juntasse 53 desses carimbos, não, a gente era expulso. Por 3 dias. Mas o bom é que eu fiquei com 52 carimbinhos. Mas teve uma vez que me deram 58 carimbos. Fui expulso por 3 dias. E minha mãe me colocou para vender pão na porta de casa. Porque se eu não fosse estudar, ia ter que trabalhar. Mas o bom é que ganhei 1.000 pesos trabalhando. Uma vez achei que ia bater as botas enquanto fazia tamarindo líquido, porque estava tendo uma diarreia explosiva muito insana. E eu estava me desfazendo todo por dentro, que até pensei que ia jogar o estômago na privada. E como eu já estava assim há dias, pensei que ia me encontrar com São Pedro. Então escrevi uma cartinha para todos os meus familiares, onde, segundo eu, me despedia deles, porque eu já ia partir para o céu. E na cartinha para minha mãe eu escrevi: "Pronto." E o do meu celular não é meu, a culpa é do Tizoque, que fica vendo safadezas. Te amo, mãe. Espero ter sido um bom filho. E no final, eu não morri, e ferraram o Tizoque, quer ver? Vamos ver. O que foi? Uma vez, meu pai estourou o tímpano do meu primo, o Sardina, porque tentou tirar uma barata do ouvido dele usando um trompete de mariachi. O pobre do Sardina chorava de terror. E meu pai, com uma calma que dava medo, afinou o instrumento e jurou pela acústica quântica: "A onda de choque vai expulsar o bicho? Não chora." Eu estava apavorado vendo o velho puxar o ar como se fosse tocar numa banda. Então, nisso, o sopro soou horrível. A barata saiu voando como uma bala, mas meu primo ficou andando de lado e com os olhos virados por 3 dias. No final, até a bobeira dele passou, mas agora eu levo susto até quando ouço uma buzina. Uma vez uma senhora velhinha achou que minha namorada estava grávida, e pra falar a verdade, eu fiquei assustado, porque pensei comigo mesmo: essas senhoras velhinhas sabem das coisas. Mas na verdade, ela pensou isso porque estávamos numa festa de aniversário da minha vovó, e aí chegou minha tia e perguntou pra minha namorada: "Filhinha, você quer uma?" Pina colada com álcool? Mas ela respondeu: "Não, obrigada, não posso tomar isso agora." Mas ao lado estava a dona Chinchita, e ela disse: "Ai, vamos esperar um novo bebê. Temos que preparar o chá de bebê." Mas a verdade, minha namorada não podia beber álcool porque tinha tomado um remédio, não porque estivesse grávida. Ó. Uma vez eu vi na TV que iam ligar um acelerador de partículas e que, segundo diziam, podia engolir a Terra e acabar com toda a vida. E eu gritei: "Mãe, a gente vai morrer!" Mas ela, enquanto picava a cebola, me disse: "Ah, vai." Antes que o mundo acabe, você vai pra escola. E eu: "O quê?" Então, não teve jeito. Fui com medo, abraçado na minha mochila como se fosse o último dia da minha vida. E no recreio, todo mundo estava brincando, mas eu estava paranoico, procurando sinais do apocalipse no céu. Mas de repente, soa um BUM! Uma explosão. Mas era o Panzas que tinha caído da cadeira e a gente riu. Rimos tanto que até esqueci do fim do mundo. Até que vi que tinha prova de matemática. Aí sim eu chorei. Tenho medo porque tenho medo. Tenho medo. Tenho medo. Tenho medo. Uma vez, quando eu estava na academia, aconteceu uma desgraça por minha culpa. Porque eu estava levantando pesos que não conseguia erguer. Então fui para uma máquina de peito e coloquei uns
50 quilos de cada lado. Mas deixei meu celular em cima da máquina, achando que assim estaria cuidando dele. Mas aí fiz umas 7 repetições, mas no final deixei a máquina cair porque já não aguentava mais. E com o impacto, meu celular ficou instável. Então ele bate em um tubo de metal e minha namorada disse: "Olha, até o celular saiu voando." E eu, todo confiante, disse: "Não aconteceu nada, meu celular é potente, aguenta isso e muito mais." Mas quando ela viu a tela, tinha um buraco, literalmente. Dava até pra ver a bateria. Uma vez, minha namorada e eu achamos que tínhamos visto um monstro, porque um dia estávamos de férias. E quando só restava um dia, decidimos ir ver o nascer do sol às 5 da manhã na praia. Então colocamos o despertador e fomos para a praia. Mas então, em um desses momentos, quando estávamos chegando na parte das piscinas, tudo estava bem escuro, e na penumbra vimos um objeto ou um volume estranho que estava se movendo em nossa direção. Então nós recuamos de medo, porque achamos que era um monstro, mas depois vimos que eram uns malditos guaxinins que estavam em cima de um senhor bêbado que tinha adormecido nas espreguiçadeiras à beira das piscinas. Uma vez, um carro atropelou um passarinho que tinha me dado de presente, porque tinha um morador de rua que me viu passando com meus pais e me disse: "Menino, toma, segura o passarinho, estou te dando de presente." Então eu peguei e fiquei com ele o tempo todo, e minha mãe me dizia para deixá-lo ir, mas eu não obedecia. Mas aí, quando entramos no carro, o passarinho fez cocô no banco, e minha mãe me obrigou a jogá-lo pela janela. Então eu joguei, achando que ele ia voar, mas ele não voou. E passou um carro e o atropelou. E eu fiquei com uma cara assim e fiquei traumatizado por um mês com o que tinha acontecido. Bom, tchau, Master. Uma vez, quando eu estava no ensino fundamental, me mandaram para a diretoria e deram um bilhete para os meus pais por uma besteira. Porque na escola, quando um professor entrava na sala, a gente tinha que se levantar e dizer bom dia. Professor Paco. E aí o professor dizia: "Sentem-se, crianças." Então um dia eu pensei: que besteira, pra que levantar? Ele não é rei. Então teve uma vez que eu não levantei e não liguei, e só isso. Por isso me levaram para a diretoria e me deram uma advertência por mau comportamento. E o pior é que meus pais quase afundaram minha moleira se não fosse pelo meu tio que me defendeu. Soltem-no, ele não fez nada. Uma vez, meu tio, o Nieves, quase me mandou para o inferno, porque eu lavei o cérebro do meu priminho, o Raton, dizendo que ele era um deus guerreiro camaleão. E que se ele se pintasse de verde com tinta a óleo, ficaria invisível, para roubar bancos. E o bobinho do Raton acreditou, se pintou até o rabo e ficou parado ao lado de uma planta. Mas quando meu tio passou, viu ele todo brilhando e gritou, achando que era um duende de verdade. Então o Raton ficou paralisado, enquanto meu tio jogava água benta nele, rezando o terço, pálido de susto. Mas no final, o Raton contou tudo o que eu tinha dito pra ele. Tiraram a tinta dele com gasolina e ele ficou fedendo. Até ontem. Fiquei cagado de medo por um mês, mas quase me mataram com uma chinelada por ser o pintor de duendes. Uma vez quase perdi o braço direito, porque enfiei o braço numa fita adesiva marrom para mostrar pro meu amigo Juan que eu era fortão. Mas quando tentei tirar, aquele troço já estava preso, e fui correndo pedir pro professor me ajudar. E o desgraçado só riu, e eu fui correndo pro banheiro. E aí o professor Paco me ajudou, colocando sabão na fita para ir escorregando. E no final, saiu. Devo meu braço ao professor Paco, um gigante. Uma vez, meu pai causou um tsunami doméstico na sala, por ter deixado a torneira aberta, porque ele tinha colocado um tampão na pia da cozinha para encher. Mas minha mãe ligou para ele ir buscá-la no trabalho. Mas antes de sair, ele entrou no banheiro para fazer xixi e saiu correndo sem fechar a torneira. Então, quando eles voltaram, a casa já estava toda alagada. Parecia Veneza de Temu, os bonequinhos do presépio boiando, a arvorezinha de Natal quase caindo, a micha da minha mãe chorando e até um desfile de formigas. Migrando de medo. E o pior é que meu pai queria que enchesse, e se encheu a casa toda.